Imagine o som de algo que você ama se partindo ao meio. Não estou falando de um osso, nem de um coração, embora a dor seja estranhamente similar. Estou falando de madeira. Abeto, jacarandá, verniz e cordas de aço sob tensão. Aquele estalo seco, feio, irreversível. É um som que ecoa na alma de qualquer um que já construiu algo com as próprias mãos ou que já depositou sua identidade em um objeto físico. Há uma violência silenciosa nisso, uma espécie de profanação. E o pior não é o som em si, mas a total indiferença de quem o provocou. Você está assistindo a tudo através de uma janela de vidro duplo que não pode ser aberta, preso em um assento apertado, com o cinto afivelado, gritando para ninguém. É a definição moderna de impotência. Todos nós já estivemos nessa cadeira. Todos nós já fomos Dave Carroll em algum momento de nossas vidas, mesmo que você nunca tenha tocado um acorde sequer. Você sabe como é a sensação. A sensação de ser apenas um número em uma planilha de Excel, uma estatística de perda aceitável para uma corporação que movimenta bilhões. Você liga para o atendimento ao cliente e ouve aquela música de espera distorcida, aquela voz robótica dizendo que sua ligação é muito importante, enquanto cada minuto que passa é um insulto à sua inteligência e ao seu tempo. É o labirinto burocrático desenhado especificamente para fazer você desistir, para fazer você engolir o prejuízo e ir embora. Porque, para eles, você é pequeno. Você é invisível. Você é substituível. Mas o que acontece quando o pequeno decide que não vai mais ser invisível? O que acontece quando a frustração se transforma em algo mais refinado, algo mais perigoso do que um processo judicial ou uma carta de reclamação? Estamos na primavera de 2008. O cenário é o aeroporto O'Hare, em Chicago. Um lugar cinzento, movimentado, industrial. Dave Carroll, um músico canadense da banda Sons of Maxwell, está viajando para Nebraska. Ele não é uma superestrela mundial, não tem advogados de terno caro a tiracolo, nem uma equipe de relações públicas. Ele é apenas um cara com seu violão. E não é qualquer violão. É um Taylor 710, um instrumento de $3.500, mas cujo valor real é incalculável porque carrega as memórias, as canções e o sustento de seu dono. Enquanto o avião aguarda na pista, aquela espera interminável antes da decolagem, uma mulher na fileira de trás olha pela janela e grita algo que faria o sangue de qualquer músico gelar. Ela diz: "Meu Deus, eles estão arremessando violões lá fora." Dave olha. E o que ele vê é um pesadelo em câmera lenta. Os carregadores de bagagem da United Airlines não estão transferindo as malas. Eles estão jogando. Estão competindo. Estão tratando caixas rígidas contendo instrumentos delicados como se fossem sacos de lixo indestrutíveis. Ele vê seu estojo voar pelo ar, descrever um arco perfeito de negligência e aterrissar com violência no concreto frio da pista. Naquele momento exato, algo se quebrou. Não foi apenas a madeira do violão. Foi o contrato social implícito de que, se você paga por um serviço, você merece o mínimo de respeito. Dave tentou alertar a comissária de bordo. A resposta dela foi um dar de ombros, uma barreira de gelo institucional. Ela não podia fazer nada. O piloto não podia fazer nada. O sistema estava blindado contra a empatia. O que eles não sabiam, o que ninguém naquela aeronave poderia prever, é que aquele arremesso descuidado estava prestes a se tornar o erro de relações públicas mais caro da história da aviação moderna. Eles quebraram a madeira, mas acenderam um pavio. E a explosão não viria com fogo, viria com música. Imagine o som do cinto de segurança sendo desafivelado. Aquele clique metálico que geralmente sinaliza o fim de uma jornada e o início do alívio.
Para a maioria dos passageiros naquele voo aterrissando em Omaha, o clique significava que eles estavam em casa ou que as férias tinham começado. Para Dave Carroll, aquele som foi o início de um pesadelo que duraria quase um ano. Ele correu para a esteira de bagagens, aquele carrossel hipnótico onde as esperanças de integridade física dos nossos pertences giram em círculos. Quando o estojo do violão apareceu, o coração dele afundou. Não era apenas uma caixa. Era a ferramenta de trabalho dele. Era a extensão da sua alma criativa. E quando ele abriu aquele estojo, a realidade o atingiu com a força de um soco no estômago. A base do seu violão Taylor de $3.500 estava esmagada. A madeira nobre, que deveria vibrar com acordes e melodias, estava lascada, ferida, silenciada pela indiferença de um funcionário que provavelmente estava pensando no que ia jantar naquela noite. Mas o verdadeiro horror não foi o dano físico. Madeira se conserta. Colas existem. Luthiers fazem milagres. O verdadeiro horror foi o que aconteceu nos 9 meses seguintes. Dave entrou no labirinto. Você conhece esse lugar. É aquele purgatório cinza e sem janelas chamado atendimento ao cliente. É um sistema desenhado não para resolver problemas, mas para testar a sua resistência até que você desista por exaustão. Dave ligou. Ele mandou e-mails. Ele falou com agentes em Chicago. Ele falou com agentes em Nova York. Ele foi transferido, colocado em espera, desconectado e ignorado. A United Airlines fez o que grandes corporações fazem de melhor quando confrontadas com o erro, e eles se tornaram um monólito de burocracia. Eles pediram números de voo, depois disseram que ele não reclamou rápido o suficiente, depois disseram que ele deveria ter reclamado em outro departamento. Era um jogo de xadrez onde o tabuleiro mudava de formato a cada vez que Dave tentava mover um peão. O concerto custaria $1.200. A United ofereceu vouchers de comida. Depois ofereceram nada. E finalmente, após meses de negociações unilaterais, veio o veredito final. Uma senhora chamada Mestre Irving deu a palavra final. A resposta era um sonoro, corporativo e absoluto não. A United não se responsabilizaria. Para eles, era apenas uma estatística, um custo operacional irrelevante, um ruído de fundo que poderia ser abafado fechando a porta do escritório. Dave estava encurralado. Ele não tinha dinheiro para um advogado corporativo que cobraria $500 a hora para brigar por um violão quebrado. Ele era apenas um músico independente, uma formiga tentando derrubar um elefante com um megafone de papelão. Mas foi exatamente nesse momento de impotência total que a mágica aconteceu. Quando o sistema legal falha e o sistema corporativo te esmaga, o que resta ao ser humano? Resta a voz. Dave desligou o telefone. Ele sentiu aquela raiva fria que não te faz gritar, mas te faz pensar com uma clareza cristalina. Ele olhou para o violão quebrado e depois olhou para os seus companheiros de banda. Ele não ia processar a United Airlines no tribunal. Ele não ia gastar anos em litígio. Ele disse aos amigos que, em vez disso, ele faria o que sabia fazer de melhor. Ele escreveria 3 músicas sobre a experiência. Ele faria um videoclipe. E ele soltaria isso no mundo. Naquele momento, Dave Carroll decidiu parar de jogar o jogo deles e começou a criar o seu próprio jogo. A vingança não seria servida fria. Ela seria servida com refrão, harmonia e uma pitada devastadora de humor. Então Dave se senta. Ele não contrata uma firma de relações públicas de Nova York. Ele não monta uma equipe de crise. Ele chama seus amigos da banda. Eles conseguem algumas fantasias baratas em uma loja de festas. Um bigode falso, um chapéu de bombeiro,
Algumas roupas de comissária de bordo que pareciam ter saído de um brechó dos anos 70. Parece ridículo porque era para ser ridículo. Eles filmam essa obra-prima em Nebraska, com um orçamento total de $150. Pense nisso por um segundo. $150 contra uma corporação que movimenta bilhões. É quase poético em sua total absurdidade. Dave escreve a letra, e aqui está o golpe de mestre, ela não estava cheia de veneno, ódio ou palavrões. Não, isso seria muito fácil e muito esquecível. Em vez disso, ele usou uma arma muito mais perigosa e letal. Ele usou a inteligência. Ele narrou a história exatamente como ela aconteceu, passo a passo, com uma melodia country folk cativante e animada que grudava na cabeça como um jingle comercial do qual você não consegue se livrar. Era 6 de julho de 2009. Uma segunda-feira. Segundas-feiras geralmente são miseráveis, especialmente para equipes de relações públicas corporativas, mas eles ainda não sabiam o que estava por vir. Dave fez o upload do vídeo no YouTube. Agora, você precisa lembrar do contexto histórico aqui. Estamos em 2009. Vídeos virais não eram exatamente o complexo industrial que são hoje. Não havia algoritmos do TikTok forçando o conteúdo goela abaixo a cada 3 segundos. Você tinha que compartilhar as coisas porque elas genuinamente mexiam com você. Dave foi dormir naquela noite. Ele provavelmente esperava que algumas centenas de pessoas, talvez outros músicos que sentissem sua dor, vissem o vídeo e dessem uma risada solidária. Ele só queria envergonhá-los um pouquinho. Apenas um arranhão na armadura de aço deles. Mas o universo tem um senso de humor peculiar. Quando Dave acordou, o mundo havia mudado de eixo. O contador de visualizações não estava apenas subindo, ele estava girando violentamente. 500 visualizações se transformaram em 5.000 antes mesmo que ele pudesse terminar seu café da manhã. Quando o sol se pôs naquele primeiro dia, mais de 150.000 pessoas tinham assistido a ele cantar sobre seu violão Taylor quebrado. Por quê? Porque Dave não estava apenas cantando sobre um pedaço de madeira e algumas cordas de aço. Ele estava cantando o hino de cada pessoa que já foi colocada em espera por 40 minutos ouvindo música de elevador. Ele era a voz de todos que já foram tratados como carga em vez de seres humanos. O vídeo se espalhava por e-mails, blogs e noticiários mais rápido que um vírus em um terminal de aeroporto lotado. Foi a tempestade perfeita. O humor desarmou as pessoas, e a verdade as fisgou. A United Airlines havia gastado milhões em marketing para dizer que se importava com você. Dave gastou $0 em marketing para provar que eles não se importavam. E adivinhe em quem o público acreditou? O vídeo atingiu 1 milhão de visualizações em poucos dias. Estava passando na CNN. Estava sendo discutido em programas de entrevistas matinais. As pessoas não estavam apenas assistindo, elas estavam torcendo. Era um esporte para espectadores. Nós amamos ver o pequeno vencer, mas, mais do que isso, amamos ver o gigante arrogante tropeçar nos próprios cadarços. Isso valida nossas frustrações ocultas. Faz com que nos sintamos como se, talvez, apenas talvez, não sejamos tão impotentes quanto eles querem que acreditemos. Então veio o pânico. Você quase consegue sentir o cheiro do suor frio na sala de reuniões da sede da United. Os telefones começaram a tocar, não de clientes reclamando, mas de repórteres sedentos por uma declaração. De acionistas preocupados. De executivos em pânico se perguntando por que todo mundo na internet estava rindo deles. Eles perceberam tarde demais que não estavam lutando contra um processo judicial que poderiam resolver com um cheque silencioso. Eles estavam lutando contra um momento cultural.
E você não pode processar uma melodia. Você não pode enviar uma ordem de cessar e desistir para um sentimento coletivo. O dano estava acontecendo em tempo real, e estava sangrando para o único lugar onde as corporações realmente sentem dor física: o mercado de ações. O gráfico financeiro da United estava prestes a se tornar a partitura de uma tragédia grega moderna. Você tem que apreciar a ironia poética e brutal da matemática envolvida aqui. Estamos falando de uma conta de reparo que teria custado $1.200. É isso. 1.200 contos para consertar um violão Taylor e fazer um cliente se sentir ouvido. Esse é o preço de alguns almoços executivos ou de uma passagem de primeira classe mal vendida. Mas porque eles foram orgulhosos demais, burocráticos demais, ou simplesmente indiferentes demais para pagar essa quantia irrisória, o universo decidiu equilibrar a balança da maneira mais violenta possível. As ações despencaram. Em 4 dias após o vídeo ir ao ar, o preço das ações da United Airlines caiu 10%. Isso eliminou $180 milhões em valor para os acionistas. Deixe esse número afundar na sua mente por um segundo. $180 milhões evaporaram no ar. Tudo porque um carregador de bagagem não se importou, e um representante de atendimento ao cliente não quis ouvir. É, sem dúvida, o violão quebrado mais caro da história da humanidade. E de repente, os telefones na casa de Dave começaram a tocar sem parar. Mas não era apenas a imprensa querendo uma entrevista engraçadinha. Eram os ternos. As mesmas pessoas que o ignoraram por um ano inteiro, as mesmas pessoas que disseram para ele se perder e citaram manuais de política interna como se fossem escrituras sagradas, agora estavam desesperadas para conversar. Eles ofereceram compensação imediata. Ofereceram substituir o violão. Ofereceram vouchers de voo. Eles provavelmente teriam se oferecido para carregar a bagagem dele pessoalmente se ele tivesse pedido. Mas aqui está a coisa sobre a dignidade humana. Você não pode comprá-la de volta depois de tê-la vendido barato. Dave fez algo que confundiu os executivos ainda mais, algo que não cabia nas planilhas de Excel deles. Ele disse não. Ele disse que não queria o dinheiro deles mais. Ele disse a eles para doarem o dinheiro para uma instituição de caridade. Ele não queria um pagamento. Ele queria fazer um ponto. Ele já tinha vencido. Isso é onde a história deixa de ser sobre atendimento ao cliente e começa a ser sobre a condição humana moderna. Vivemos em um mundo projetado para nos fazer sentir pequenos. Navegamos por menus telefônicos automatizados que levam a lugar nenhum. Falamos com robôs que não entendem nuances. Preenchemos formulários. Somos constantemente lembrados de que somos apenas pontos de dados em um sistema massivo e indiferente. E esse sistema conta com o nosso silêncio. Ele conta com o nosso cansaço. Ele aposta que vamos desistir porque o esforço para lutar simplesmente não parece valer a pena. Mas Dave provou que a dinâmica havia mudado fundamentalmente. Ele mostrou que as muralhas do castelo não eram tão grossas quanto pensávamos. Ele provou que a autenticidade, apenas um cara, um violão e uma canção engraçada, podia perfurar a armadura de um conglomerado multibilionário. Pense na velha história do efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tornado no Texas. Geralmente, isso parece um conceito abstrato e caótico. Mas aqui, vimos isso acontecer em câmera lenta. O bater das asas foi o dedilhar de um violão acústico. O tornado foi o pesadelo de relações públicas que varreu uma sala de reuniões em Chicago. É um lembrete de que pequenas ações, quando alimentadas por emoção genuína e criatividade, têm energia cinética real. Elas viajam. Elas ressoam.
Elas encontram as rachaduras na fundação que ninguém sabia que existiam. E o que torna isso tão delicioso, tão satisfatório de assistir, é que a United não perdeu dinheiro porque seus aviões pararam de voar ou porque seus pilotos entraram em greve. Eles perderam dinheiro porque perderam a narrativa. Eles perderam a confiança. Eles esqueceram que na outra ponta de cada transação existe um ser humano com pulso, memória e, agora, graças à tecnologia, um megafone gigante. E essa imagem do megafone é o que define a nossa era, não é mesmo? Antes desse incidente, a dinâmica de poder era vertical, rígida e, sendo bem honesto com você, extremamente arrogante. A corporação estava no topo de uma torre de marfim, gritando ordens e políticas de isenção de responsabilidade para baixo, enquanto nós, os pequenos consumidores, estávamos no térreo, esperando as migalhas caírem. Se algo quebrava, se algo dava errado, a nossa única opção era preencher um formulário em triplicata e torcer para que algum burocrata tivesse piedade da nossa alma. Era um monólogo. Mas Dave Carroll, com um sorriso no rosto e uma melodia country na cabeça, transformou esse monólogo em um diálogo forçado. Ele provou que a criatividade é uma moeda muito mais valiosa do que o orçamento de marketing de uma multinacional. E isso nos leva a uma análise mais profunda sobre como lidamos com a injustiça na nossa própria vida. Veja bem, a maioria de nós, quando confrontada com um sistema que nos esmaga ou nos ignora, tende a reagir com raiva bruta. A gente grita com o atendente, a gente chuta a porta, a gente escreve textão cheio de letras maiúsculas e erros de digitação no Facebook. Mas essa raiva é volátil, ela queima rápido e deixa apenas cinzas. O que o Dave fez foi alquimia. Ele pegou a matéria-prima da frustração, aquele sentimento amargo de ser ignorado, e a transmutou em algo duradouro, algo que tinha valor artístico e humor. Ele não apenas se vingou, ele criou legado. A vingança dele não foi destrutiva no sentido clássico, ela foi construtiva. Ele construiu uma obra que, por acaso, desmontou a reputação de quem o feriu. Pense nisso como aquela cena clássica dos filmes de prisão, tipo um sonho de liberdade. Enquanto todos esperam uma rebelião barulhenta no pátio, o protagonista está cavando um túnel com uma colher, pacientemente, dia após dia, escondido atrás de um pôster na parede. A United Airlines estava preparada para a rebelião no pátio, eles tinham advogados e seguranças para isso. Mas eles não estavam preparados para o homem cavando o túnel com uma música chiclete. Quando eles perceberam, um muro já tinha caído e o prisioneiro já estava livre, rindo do lado de fora. Isso nos traz para a realidade prática da sua vida hoje. Vivemos em um mundo onde as empresas ainda quebram nossos violões, metaforicamente falando. O banco cobra aquela taxa indevida, a operadora de internet some quando você precisa de suporte, o chefe rouba o crédito pelo seu trabalho. A tentação de explodir é enorme. Mas a lição que fica aqui, ecoando nas cordas desse violão quebrado, é que a verdadeira mudança, o verdadeiro impacto, vem quando você domina a sua narrativa. Não adianta ser apenas a vítima da história. A vítima pede ajuda, o protagonista cria uma solução. Então, enquanto encerramos essa jornada de 5 partes, eu quero deixar você com um pensamento que talvez incomode um pouco antes de você dormir hoje. Todos nós temos um violão Taylor de $3.000 que foi esmagado por alguém que não se importava com a gente. Todos nós temos aquela mágoa guardada na gaveta. A pergunta que fica não é quem quebrou seu violão ou por que eles fizeram isso. A pergunta que realmente importa, a única que vai definir se você é apenas mais um número na planilha ou uma força da natureza, é a seguinte: você vai passar o resto da vida chorando sobre os pedaços de madeira quebrada no chão, ou você vai pegar esses pedaços, escrever a sua melhor canção e fazer o mundo inteiro cantar junto com você?